Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos, tá? Em especial o conteúdo de pontuação. Nós terminamos a parte de vírgula. Vocês perceberam ao longo dos vídeos que deu ali praticamente 4, 5 vídeos, tá? Em torno, pessoal, ali de 27, 28 minutos, 31 até 35, tá? É uma coisa que eu fico sempre olhando aqui dentro, para ele não se tornar tão extenso para vocês, tá? Porque realmente fica muito cansativo. Pessoal, então, quero avançar com vocês hoje, em especial, o conteúdo terminado ponto e vírgula, tá? Por que ponto e vírgula, gente? Porque a nossa estratégia ali dentro é abarcar, tá? Ou ampliar o nosso escopo em relação aos conteúdos, tá? Que caem em concurso público. Quem fez o conteúdo, quem fez a prova da SUSEP de 2022, ou seja, pessoal, praticamente essa aula aqui é uma aula que ela está sendo feita, elaborada numa segunda-feira, o conteúdo, a prova da SUSEP foi no domingo, tá? Ou seja, ontem. Então, quem vem assistindo as videoaulas, principalmente aqui dentro no canal no YouTube, vai perceber, gente, que eu praticamente dei a prova para vocês, tá? Eu coloquei exatamente os conteúdos que iriam cair no concurso público e nos cursos onde eu dou aula, inclusive, pessoal, tem aluno que tirou foto, tá, do quadro aonde eu coloquei ali as questões que iriam cair, tá? E realmente caiu, pessoal. Realmente caiu. Por que eu queria, por que eu quero dizer isso, pessoal? Porque eu tô há 15 anos na área, tá? Há 15 anos. E antes mesmo de ser professor, eu também fui concurseiro. Então, eu esquadrinhei essas bancas organizadoras, tá? E, como consequência, obviamente, depois, pessoal, propriamente dando aula, em especial para concurso público, tá? Então, vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar, que realmente, gente, vale muito a pena, tá? Então, o que eu quero trabalhar com vocês, pessoal, nesse exato momento? Ponto e vírgula. O que é um ponto e vírgula? Um ponto e vírgula, indiscutivelmente, é um parente mais próximo do ponto final. Concorda comigo? Então, pessoal, se eu colocasse agora assim para vocês, olhem aqui, tá? Vou imaginar, pessoal, que isso aqui fosse agora aqui uma linha do tempo, tá? Vou imaginar que isso aqui para nós é uma linha do tempo. O que vai acontecer, gente, nessa linha do tempo aqui? Nessa linha do tempo, vou imaginar que essa linha do tempo agora seja uma frase, tá? Independentemente da frase, pessoal. O que eu quero de vocês aqui? Eu quero que vocês imaginem que ela inicia com letra maiúscula e ela termina com ponto final. Onde é que fica a vírgula? Gente, a vírgula nessa frase, ela fica mais ou menos por aqui. Não concorda comigo? E o ponto e vírgula, Fabrício? O ponto e vírgula, pessoal, ele fica mais próximo do ponto final. Então, ponto e vírgula, gente, é um parente, pessoal. É um parente mais próximo do ponto final. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender aqui dentro? Tá. Fabrício, como é que isso funciona na prática? Já falei para vocês, pessoal, lá na introdução dos sinais de pontuação, que vírgula, uma pausa pequena, ponto e vírgula, uma pausa média, e o ponto final, uma pausa maior. Então, pausa pequena, média e grande entre os segmentos. O que a gente tem dúvida aqui dentro é o que é uma pausa pequena, o que é uma pausa média e o que é uma pausa grande. É aí que nós estudamos as regras de vírgula, as regras de ponto e vírgula, as regras do ponto, de travessão, exclamação, enfim, todas as regras dos sinais de pontuação, tá? Então, a primeira regra que eu quero estudar aqui dentro, pessoal, indiscutivelmente, deixa eu só apagar aqui agora, é essa daqui, pessoal. Nas orações, coordenadas, sindéticas, com o nexo deslocado. Pessoal, orações, tá? Orações coordenadas, orações coordenadas sindéticas com o nexo deslocado, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Pensem comigo o seguinte: oração, presença de verbo. Coordenada, vocês vão ter uma
Agora aqui que ela é coordenada, porque tem a presença do síndito, tem a presença da conjunção, e a outra, como consequência, a oração coordenada assindética. O que é sindética? Porque vocês têm a presença do síndito, com o nexo deslocado. Pessoal, o que eu falei para vocês aqui dentro? Pensem comigo. Quando eu falo que João estudou, vírgula, mas não passou, o que eu falei para vocês, principalmente nas coordenadas? Que agora vocês vão ter a presença da vírgula e que agora a tua conjunção ela se encontra no final. Tá aqui, perfeito. Ela nasce no início da oração a que ela pertence. Então tá no início. E que vocês não podem nas coordenadas deslocar. Vocês não podem falar, mas não passou, João estudou. Quando eu trabalho com a subordinada adverbial, sim, eu posso fazer isso. Terminou o baile quando todos saíram. Quando todos saíram, vírgula, terminou o baile. Por quê? Porque a vírgula, nesse caso, ela passa a ser obrigatória. É uma das consequências desse deslocamento agora ali dentro. Tá, tudo bem. Então, aqui, pessoal, ela vai ficar numa ordem e numa ordem direta. Tá? Numa ordem direta. O que acontece, gente? Quando eu trabalho com orações coordenadas sindéticas com nexo deslocado, aqui dentro eu quero que vocês façam a ressalva. Qual a ressalva? Não são todas. Vocês vão ter que trabalhar com a aditiva. Deixa eu só colocar assim, pessoal. Vou colocar 5, tá? Aí eu faço um recorte agora. A aditiva, adversativa. Vou apagar aqui, gente. Alternativa. Aditiva, adversativa. Alternativa. Conclusiva e explicativa. Então, vocês já sabem as conjunções coordenadas, que elas totalizam para nós 5. Quem vocês têm que cuidar aqui dentro, pessoal? Vocês já sabem que elas podem vir com vírgula. Só que tem duas agora aqui dentro, que são as adversativas e as conclusivas, que vocês podem deslocar o nexo. Fabrício, como assim deslocar o nexo? Isso mesmo, pessoal, deslocar o nexo, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão identificar a conjunção, colocar ela mais à direita do que ela cabe. Vou repetir. Deslocar o nexo mais à direita do que ela cabe, mantendo o sentido e a correção gramatical. Fabrício, tu está me dizendo agora que nas coordenadas eu não posso deslocar? Não, não pode. Não pode colocar aquela oração coordenada sindética para frente e a oração coordenada assindética para trás. Não pode. Nas subordinadas, vocês podem fazer isso. Quando vocês fazem, a vírgula se torna obrigatória. Tranquilo. Mas o que acontece nas coordenadas? Nas coordenadas adversativas e nas conclusivas, à exceção do mas, o mas não pode, vocês têm que ter um sinal de pontuação, tá? Vocês podem deslocar mais à direita do que cabe, tá? Então, o que vai acontecer agora aqui dentro, pessoal? Nas adversativas e conclusivas, vamos botar assim, ó. Com o nexo deslocado. A exceção do mas, tá? O mas, vocês não podem fazer isso, pessoal. É proibido aqui dentro, tá? Vocês não podem fazer isso com o mas, tá? É proibido, pessoal. Cuidem e atentem, tá? Olhem para cá, gente. Olha o exemplo que eu vou trazer para vocês a partir de agora.
Então vamos lá. Pessoal, olha aqui. Carlos tentou, porém não foi aprovado. Gente, o que está acontecendo aqui? Carlos tentou, porém não foi aprovado. Gente, pense comigo o seguinte. Deixa eu só desligar aqui, pessoal, porque eu acho que. Vamos ver se ficar o WhatsApp aqui, pessoal. Eu acabo desligando ele, tá? Porque senão fica uma falta de respeito com vocês que estão assistindo a aula. Carlos tentou, porém, gente. Olha o porém, pessoal. Pensa, onde é que está o porém agora aqui? Hum? Ele está onde? Nas adversativas. É o mas? Não é o mas. Beleza. Foi. Tranquilo. Fechou. Então, o que que vocês vão fazer agora aqui, pessoal? Colocar a vírgula que é tradicional. Então, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, vocês vão virgular. Então, a vírgula, pessoal, ela está perfeita, ela está correta aqui, tá? O que vocês não podem fazer, que é proibido, é deslocar agora a oração coordenada sindética com a oração coordenada assindética. Isso é proibido. Tudo bem, até aqui, tudo tranquilo. Vocês também já sabem, porque nós já estudamos isso aqui. Pessoal, o que que vai acontecer agora? Acontece o seguinte, que se eu quiser colocar um ponto e vírgula aqui dentro, eu vou deslocar esse conectivo mais à direita do que ele cabe, tá? Obviamente, pessoal, mantendo o sentido e a correção gramatical. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Carlos tentou, não, porém, foi aprovado. Ó, Fabrício, ficou correto? Não, 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 Fabrício, não ficou correto. Vamos de novo? Carlos tentou, não foi, porém, aprovado. Fabrício, agora ficou correto, Fabrício. Então, o que que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer agora que o lugar que me permite colocar o porém é aqui, mantendo o sentido e a correção. Bom, pensem comigo o seguinte, pessoal. Imaginem vocês que aqui seja a casa de vocês, tá? E que nessa casa agora aqui, com o pai, com a mãe de vocês e aqui vocês com seus 5 anos de idade. O que que acontece? Acontece que o pai e a mãe de vocês dão uma plantinha para vocês, dão uma árvore aqui dentro e vocês a plantam. Então ela é pequenininha nessa idade. E o que que acontece? Depois de 20 anos, o pai, a mãe e vocês já crescidos agora aqui, a árvore, como consequência, também crescida agora aqui. Vocês têm que remover essa árvore, tá? Só que vocês não querem simplesmente cortá-la. Vocês querem replantá-la em casa, porque ela não é só uma árvore ali dentro. Ela é também, pessoal, aqui dentro, tá? Ela tem uma história aqui dentro de carinho, de afeto, tá? Até porque vocês têm todo um sentimento agregado aqui. Então, o que que vai acontecer? Acontece, pessoal, que eu vou abrir um buraco extremamente grande aqui, tá? E esse buraco agora aqui, gente, é um buraco, pessoal, que se eu preencher com a terra que dali eu tirei, esse buraco ele não vai conseguir ser preenchido na totalidade. Concorda comigo? Então, toda vez que eu passar, eu vou perceber que ali teve uma interferência humana. É a mesma coisa aqui dentro, pessoal. Tradicionalmente se coloca a vírgula, mas a interferência agora aqui dentro, ela foi tão grande, tão grande, tão grande, que só vírgula não basta. Tem que ser um ponto e vírgula. E aonde eu vou plantar essa árvore de novo, pessoal, agora aqui dentro, vai ficar visível naquele terreno que ela não estava ali, que ela foi colocada de maneira artificial. Então eu tenho que colocar vírgula e vírgula, tá? Claro, né, gente? Se tivesse no final aqui, você já teria um sinal de pontuação, que é o ponto final. Então ficaria apenas uma
vírgula. Mas nesse caso aqui, pessoal, vírgula e vírgula. Conseguiram entender, gente? Foi por enquanto? Até agora? Tá, pessoal, então o que que acontece aqui, gente? Ó, então vocês têm, Carlos tentou, ponto e vírgula, não foi vírgula, porém, vírgula aprovado. Então vocês sempre vão deslocar o nexo mais à direita do que ele cabe. Tranquilo? Foi? Pessoal, próximo que vocês vão ter ali dentro, deixa eu só apagar aqui. Não, não, não. Aqui, agora já vai. O próximo que vocês vão ter ali dentro, pessoal, deixa eu só colocar agora aqui, tá? Ponto e vírgula, a explicação agora, com exceção do mas. O próximo que vocês vão ter, gente, é as orações em sentido diferente, não unidas por nexo, pessoal. Então, quando eu coloco para vocês assim, ó, que João adora loiras, tá? Orações de sentido diferente, não unidas por nexo. Pessoal, cuidem agora aqui, ó. Vocês já sabem, vou só colocar um exemplo. João adora loiras. Paulo detesta mulheres claras. Gente, o que que acontece aqui dentro? Acontece, gente, que se eu colocar o mas, João adora loiras, mas Paulo detesta mulheres claras, vocês já sabem que vai uma vírgula. Por quê? Porque vocês estão trabalhando agora com uma oração coordenada sintética adversativa. Beleza? O que que acontece? João adora loiras e Paulo detesta mulheres claras. São orações de sentido diferente. Um ele adora, o outro detesta. Adora e detesta. Então, o que que vai acontecer a partir de agora, pessoal? Vamos tirar o nexo agora aqui, que tradicionalmente se mantém. O que que vocês poderiam fazer agora? Vocês poderiam muito bem colocar um ponto, porque essa oração é uma oração coordenada acinética, não tem presença de síndito, e essa aqui é uma oração coordenada assindética, porque não tem a presença do síndito. Pessoal, cuidem muito isso aqui. Quando vocês têm uma oração coordenada assindética, ou seja, não tem presença de conjunção, e a outra é uma oração coordenada assindética que não tem presença de conjunção, vocês podem colocar a vírgula, vocês podem colocar o ponto e vírgula, ou vocês podem colocar o ponto final, tá? Então, eu recomendo, pessoal, vocês colocarem o ponto e vírgula, tá? Ah, mas Fabrício, eu quero transformar essas duas orações agora numa única. Coloca o ponto e vírgula. Fabrício, eu quero transformar essa uma oração agora, que era o ponto e vírgula, né? Porque deixa numa oração, em duas, coloca o ponto final. Porque no momento que tu coloca o ponto final ali dentro, é uma oração e mais uma outra oração. Então, elas não têm dependência sintática. Uma existe sem a outra, por isso que elas são coordenadas e não subordinadas. Mas aqui dentro, nós estamos estudando ponto e vírgula. Então, vamos seguir a lógica dos nossos estudos. Então, eu poderia muito bem colocar um ponto final, eu poderia muito bem colocar uma vírgula e um ponto e vírgula. Nesse caso aqui, pessoal, como nós estamos estudando esse conteúdo, vamos para ponto e vírgula. Então, vocês podem colocar ponto e vírgula aqui dentro. João adora loiras, mas Paulo detesta mulheres claras, tá? Então, aqui orações de sentido diferente, não unidas por nexo, tá? Pessoal, próximo que vocês vão ter ali, para finalizar esse conteúdo aqui, a gente avançar. O próximo que vocês vão ter, pessoal, enumeração, tá? Aqui, ó. Enumeração em que haja vírgula, tá? Então, enumeração
em que haja vírgula. Pessoal, enumeração em que haja vírgula. Exemplo, gente. Pense comigo. Olha o exemplo que vocês têm ali dentro. Ó, havia de tudo. O que que havia aqui dentro, pessoal? Havia de tudo. 2 pontos. Então, agora é um aposto enumerativo. Crianças, jovens, velhos, cavalos, vacas, patos, alfaces, tomates. Gente, tá errado colocar só vírgula, 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 vírgula? Não, não tá errado. Bem pelo contrário, tá certo? Mas o problema é que quando eu coloco crianças, jovens e velhos e não coloco agora aqui, pessoal, o ponto e vírgula, o que que eu poderia fazer com essa frase? Eu poderia trazer esse elemento para cá e esse elemento vir para cá, ou seja, ficar brincando com esses elementos aqui dentro. Mas quem lê essa frase aqui percebe que aqui eu estou lidando com seres humanos. Então eu não estou lidando com o meu primeiro grupo. Aqui eu estou lidando com o meu segundo grupo. E aqui eu estou lidando com o meu terceiro grupo. Então, para que esses grupos fiquem juntos, eu coloco ponto e vírgula. Ponto e vírgula, nesse caso, pessoal, é como se fosse um muro extremamente alto, no qual as palavras não podem pular esse muro. No momento que eu tenho apenas vírgula, é um muro pequeno. Então, quando eu falo para vocês que Joana, vírgula, Isadora e Ricardo foram ao baile, o que está acontecendo aqui, pessoal? Está acontecendo o seguinte: é uma enumeração? Talvez sim. Mas nesse caso aqui, ficaria correto falar aqui dentro, tá? Que eu estou trabalhando agora com quem? Que eu estou trabalhando com itens de uma série de elementos coordenados ou elementos de uma mesma função sintática, tá? Que é o exemplo número 1, até porque vocês têm agora a vírgula e não ponto e vírgula, né? Não seria enumeração que haja vírgula. O que que vai acontecer, gente? Acontece o seguinte, que essa frase eu posso deslocar Isadora para cá e Joana para cá. Ela mantém o sentido? Indiscutivelmente. Então eu posso falar Isadora, Joana e Ricardo. No momento, pessoal, que eu coloco ponto e vírgula, eu já não posso fazer essa transição. Aqui não daria. Aqui não posso colocar ponto e vírgula, tá? Mas aqui sim. Aqui é só um exemplo da vírgula, tá? Então ela não altera o sentido, pessoal. Então aqui vocês têm que cuidar. Então vocês vão ter um primeiro grupo, vocês vão ter um segundo grupo e, como consequência, o nosso terceiro grupo. Conseguiram entender, pessoal? Tudo certinho por enquanto, tá? Então, a primeira regra ali dentro para nós é a regra de quem? Tá? Das orações coordenadas sindéticas, em especial adversativa e conclusiva. Com as outras não dá, tá? Com o nexo deslocado e com a exceção do mas. O mas vocês não podem deslocar. O mas ele fica no lugar onde ele deveria ter nascido. Depois, pessoal, vocês vão ter agora ali dentro orações de sentido diferente, não unidas por nexo. Se ela for unida pelo nexo, é vírgula. É vírgula. João adora loiras, vírgula, mas, porém, todavia, contudo, Paulo detesta mulheres claras. Mas se vocês tirarem agora o mas, vocês podem colocar ponto e vírgula ou até mesmo ponto final. E depois a enumeração em que haja vírgula. Ali é só para separar os grupos, tá? O grupo de pessoas, o grupo de animais, o grupo de vegetais, o grupo de carro, o grupo disso, daquilo e de acolá, tá? É só para separar esses grupos ali, porque senão tu pode reescrever essa frase aqui, pessoal, tantas vezes quanto tu quiser. Então, eu poderia muito bem iniciar a frase falando: havia de tudo, jovens, velhos, crianças. Havia de tudo, velhos, crianças e jovens. Havia de tudo, crianças, jovens e velhos. Olha quantas vezes já alterei a frase. Tranquilo? Foi? Pessoal, próximo que vocês vão ter ali é o dois pontos, tá? O que que é o dois pontos para nós, gente? Antes de citação, gente. O que que é citação, pessoal? Citação é uma reprodução literal da fala de um terceiro, tá? Então, o que que acontece? Fabrício sempre diz uma frase, dois pontos. Vai dar certo, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Aí, foi. Então, pessoal, vocês, quem já fez trabalho de conclusão de curso,
já vai saber isso aqui. O que que é uma citação? Citação é uma reprodução da fala de um terceiro. Ah, Fabrício, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso e fiz uma citação direta. Pessoal, uma citação direta vocês não colocam ela aí entre aspas, e às vezes, quando vocês não colocam a citação por inteiro, colocam entre colchetes, vocês colocam 3 pontinhos dentro, fecham colchetes e fazem a citação e depois logo na sequência a referência. Então, isso é uma citação, é a reprodução das falas de um terceiro, tá? Então você só tem que atentar, você só tem que cuidar para isso. Tranquilo? Foi? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Fabrício sempre diz uma frase. Qual frase que ele diz, pessoal? Vai dar certo. Ó, cuida uma coisa bem importante, pessoal, bem importante, tá? Quando vocês têm agora essas aspas aqui, ó, é uma citação direta, né? Então, a gente vai estudar na sequência citação indireta, desculpa, gente. Discurso indireto livre. Isso aqui é um discurso direto, tá? É um discurso direto, é a transcrição literal da fala de um terceiro. O que que acontece? Acontece o seguinte, gente, que quando eu coloco vai dar certo, eu tradicionalmente não coloco sinal de pontuação dentro. Eu coloco o sinal de pontuação fora. Por que o sinal de pontuação fora? Porque o sinal de pontuação que vale para fora também vale para dentro. Mas o sinal de pontuação que vale para dentro não vale para fora. Então, o que que acontece, gente? Acontece o seguinte, que se eu não colocar um sinal de pontuação fora e colocar um ponto de exclamação dentro, o que que a gente não pode deduzir? A gente não pode deduzir que esse sinal de pontuação fora também é um ponto de exclamação. Não, não posso deduzir. O que nós podemos deduzir é o seguinte: o sinal de pontuação que eu não colocar aqui dentro é o mesmo que corresponde aqui fora. Então, se eu coloquei um ponto final aqui, o que que a gente subentende? Que aqui também é um ponto final. Fabrício, mas eu poderia colocar um outro sinal de pontuação aqui? Claro que sim, pessoal. Óbvio que sim. Eu posso dizer, vai dar certo desse jeito e depois um ponto final aqui, tá? Então, atentem e cuidem para isso. O sinal de pontuação que vale para fora também vale para dentro, tá? Mas o sinal de pontuação que vale para dentro não vale para fora. Isso eu não posso, tá? Outro, pessoal, introduzir enumerações. Paulo beijou 3 moças. Olha aqui. Então, quando eu falo que, ó, Paulo beijou 3 moças. Quem é que beijou? Paulo. A mais B mais C. Então, vocês têm sujeito, verbo e complemento. Até aqui tudo tranquilo, né, gente? Quem beija, beija, quem beija, beija alguém. Quem beija, beija alguém. Então, vem agora um aposto enumerativo. Eu vou colocar A, eu vou colocar B e eu vou colocar C, D, E, F e assim, o que eu quiser, tá? Lembre, pessoal, quando vocês têm os 2 pontos aqui, tá? Cuide uma coisa bem importante. Sempre letra minúscula, tá? Tá? Cuidem, porque o sinal de pontuação ou ponto final, que é uma interrupção, suspensão de raciocínio, quando o raciocínio acaba, tá aqui. Mas, Fabrício, aqui tá em letra maiúscula. Sim, é nome próprio, né, gente? Aí, claro, obviamente, vocês vão colocar em letra maiúscula, tá? Cuidem. Antes de aposto, explicação ou a síntese, né? Que é um resumo aqui dentro, tá? Ela só pensa em uma coisa, 2 pontos agora aqui, trabalho, tá? Não ando bem, 2 pontos, brigam todos os dias. Então, antes de aposto, então aqui um aposto simplesmente explicativo, né? Não ando bem, estão fazendo aqui praticamente uma explicação, uma síntese, tá? E marcar a invocação em correspondência, tá? Prezados senhores, olha aqui, pessoal, 2 pontos. Último adendo, só a letra maiúscula depois dos 2 pontos, se a palavra for uma expressão que exige a letra maiúscula, gente.
como topônimos, que nomes de cidades, né? Antropônimos, siglas e etc. Tá? Então, vocês só cuidem para isso, gente. Tranquilo, pessoal? Foi até o presente momento, tá? Estão percebendo, gente, que eu tô toda hora assim, ó, fechando e abrindo meu áudio, né? Não sei o que está acontecendo com a minha plataforma, que às vezes ela tá mutando, tá? De forma automática, tá? Gente, tranquilo? Foi. Meu muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo de sinais de pontuação. Em especial, gente, o ponto final, ponto de interrogação, exclamação.